Como será possível nos libertarmos da estrutura psicológica da sociedade? O que equivale a libertar-nos da essência do conflito? Não é difícil aparar ou podar certos ramos do conflito, mas estamos perguntando a nós mesmos se é possível vivermos em completa tranquilidade interior e, por conseguinte, exterior. Isso não significará vegetar ou estagnar. Ao contrário, nos tornaremos dinâmicos e cheios de vitalidade e de energia. Para compreendermos e nos libertarmos de um problema, necessitamos de abundante energia, apaixonada, persistente, não só energia física e intelectual, mas também uma energia independente de qualquer motivo, de qualquer estímulo psicológico ou droga. Se dependemos de algum estímulo, esse próprio estímulo tornará a mente embotada e insensível. Tomando uma certa droga, podemos encontrar temporariamente energia suficiente para vermos as coisas muito mais claramente. Mas temos de voltar ao estado anterior e, por conseguinte, nos tornamos cada vez mais dependentes dessa droga. Assim, todo estímulo, seja da igreja, seja do álcool ou das drogas, da palavra escrita ou falada, acarretará inevitavelmente a dependência. E essa dependência nos impede de ver claramente por nós mesmos e, por conseguinte, de ter a energia vital. Infelizmente, todos nós dependemos de alguma coisa. Por que dependemos? Porque existe esse impulso a depender. Estamos viajando juntos. Não está à espera de que eu te mostre as causas da sua dependência. Se investigarmos juntos, nós as descobriremos. E tal descobrimento será então seu e, por conseguinte, sendo seu, te trará vitalidade. Descubro por mim mesmo que dependo de uma certa coisa, de um auditório, por exemplo, para ser estimulado. Desse auditório, do falar, a uma grande reunião de pessoas, me vem uma certa espécie de energia. Consequentemente, dependo desses ouvintes, dessas pessoas, quer concordem, quer não concordem comigo. Quanto mais discordarem de mim, tanto mais vitalidade me darão. Se concordam, o que lhes digo se torna uma coisa muito superficial e vazia. Assim descubro que necessito de ouvintes, porque é uma coisa muito estimulante dirigir a palavra a muitas pessoas. Ora, por quê? Por que tenho essa dependência? Porque interiormente nada tenho. Interiormente não existe em mim uma fonte sempre cheia, abundante de vida e de movimento. Por isso eu dependo. Descobri a causa. Mas o descobrimento da causa me livrará de ser dependente? O descobrimento da causa é puramente intelectual e, portanto, evidentemente, não pode libertar a mente de sua dependência. A mera aceitação intelectual de uma ideia ou a aquiescência emocional a uma ideologia não pode libertar a mente da dependência daquilo que lhe dá o estímulo. O que liberta a mente da dependência é o percebimento da inteira estrutura e natureza do estímulo e da dependência, e de como essa dependência torna a mente estúpida, embotada e inerte. Só o percebimento dessa totalidade liberta a mente. Cumpre então investigar o que significa ver totalmente. Enquanto eu estiver vendo a vida de um certo ponto de vista, de uma dada experiência ou conhecimento que acumulei e constituí o meu fundo, meu eu, não posso ver totalmente. Descobri intelectualmente, verbalmente, pela análise, a causa da minha dependência. Mas tudo o que o pensamento investiga só pode ser fragmentário e, portanto, só posso ver a totalidade de uma coisa quando o pensamento não interfere. Percebo então o fato, a minha dependência. Percebo realmente o que é. Vejo-o sem agrado nem desagrado e não desejo libertar-me dessa dependência ou de sua causa. Observo-a com essa qualidade de observação, percebo o quadro inteiro. E quando a mente percebe o quadro inteiro, dá-se a libertação. Ora,
Descobrir que há uma dissipação de energia quando há fragmentação. Descobrir a própria fonte da dissipação da energia. Pode pensar que não há desperdício de energia, se imita, se aceita a autoridade, se depende do sacerdote, do ritual, do dogma, do partido ou de uma certa ideologia. Mas o aceitar e seguir uma ideologia, boa ou má, sagrada ou profana, é uma atividade fragmentária e, portanto, uma causa de conflito. E o conflito surge, inevitavelmente, quando há separação entre o que deveria ser e o que é. E todo conflito é dissipação de energia. Se fizer a você mesmo a pergunta, como posso me libertar do conflito? Está criando outro problema e, por conseguinte, aumentando o conflito. Ao passo que, se o perceber simplesmente como um fato, se o ver como visse um objeto concreto, clara e diretamente, compreenderá então a essência, a verdade de uma vida inteira isenta de conflito. Em outras palavras, estamos sempre a comparar o que somos com o que deveríamos ser. O deveria ser é uma projeção do que pensamos que deveríamos ser. A contradição existe quando há comparação, não só com alguma coisa ou pessoa, mas também com o que ontem éramos, e por conseguinte há conflito entre o que foi e o que é. Só existe o que é quando não há separação de espécie alguma. E viver com o que é viver em paz. Pode aplicar então toda a sua atenção sem distinção alguma ao que existe dentro de você mesmo. Desespero, malevolência, brutalidade, medo, ansiedade, solidão. E viver com isso completamente. Não há então contradição e, por conseguinte, não há conflito. Mas estamos continuamente a comparar-nos com os que são mais inteligentes, os mais ricos, os mais intelectuais, mais afetuosos, mais famosos, mais isto e mais aquilo. O mais tem um importantíssimo papel em nossas vidas. Essa medição de nós mesmos com alguma coisa ou pessoa é uma das principais causas do conflito. Ora, por que é que existe comparação? Por que você se compara com outro? Essa comparação te foi ensinada desde a infância. Em toda a escola, A é comparado com B e A destrói a si próprio a fim de igualar-se a B. Quando não se faz comparação alguma, quando não há um ideal, nem oposto, nem fator de dualidade, quando não há mais luta para ser diferente do que você é, o que aconteceu à sua mente? Sua mente deixou de criar o oposto e se tornou altamente inteligente e sensível, capaz de extraordinária percepção, porquanto todo esforço é dissipação de paixão. A paixão que é energia vital, e nada se pode fazer sem paixão. Se não se compare com outra pessoa, se você não se compara com outra pessoa, você é o que é. Pela comparação, espera evolver, tornar-se mais inteligente, mais belo. Mas como conseguirá? O fato é o que é. E quando compara, está fragmentando o fato, o que é desperdício de energia. O ver o que na realidade é, sem comparação, te dá uma tremenda energia para olhar. Quando você puder olhar sem comparação, já transcendeu a comparação. E isso não significa que a mente se estagna no contentamento. Vemos então, em essência, como a mente desperdiça a energia que é tão necessária para se compreender a totalidade da vida. Não desejo saber com quem estou em conflito. Não desejo conhecer os conflitos periféricos de minha existência. O que desejo saber é por que razão existe o conflito. Ao fazer a mim mesmo essa pergunta, percebo uma questão fundamental que nada tem em comum com os conflitos periféricos e suas soluções. Estou interessado no problema central e vejo, talvez você também o veja, que a própria natureza do desejo, se não for devidamente compreendida, levará inevitavelmente ao conflito.
O desejo está sempre em contradição. Desejo coisas contraditórias. Não estou dizendo que devo destruir, reprimir, controlar ou sublimar o desejo. Estou vendo simplesmente que o desejo em si é contraditório. Não é o objeto do desejo, mas a sua verdadeira natureza que é contraditória. Tenho de compreender a natureza do desejo antes de poder compreender o conflito. Em nós mesmos nos vemos num estado de contradição. E esse estado de contradição é criado pelo desejo. Sendo o desejo a busca de prazer e o evitar a dor que já conhecemos, assim vemos o desejo como a raiz de toda a contradição, desejando uma coisa e ao mesmo tempo não a desejando. Uma atividade dual. Quando fazemos uma coisa agradável, não há esforço algum. Mas o prazer traz a dor e vem em seguida a luta para evitar a dor. Mais uma maneira de dissipar energia. Por que é que existe dualidade? Há de certo dualidade na natureza, homem e mulher, luz e sombra, noite e dia. Mas interiormente, psicologicamente, por que temos a dualidade? Por favor, pense nisso de maneira completa junto comigo. Tende a exercer sua vontade para descobrir as coisas. Minhas palavras são simplesmente um espelho em que você está olhando. Porque temos essa dualidade psicológica? É porque fomos educados para comparar sempre o que é com o que deveria ser? Fomos condicionados para discriminar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é moral e o que é imoral. Terá surgido essa dualidade porque acreditamos que se pensarmos no oposto da violência, no oposto da inveja, do ciúme, da mediocridade, isso nos ajudará a libertar-nos dessas coisas? Servimos-nos do oposto como de uma alavanca para nos livrarmos do que é? Ou trata-se de uma fuga à realidade? Será que te serve do oposto, você se serve do oposto como meio de evitar o que é, por não saber o que fazer com ele? Ou você foi ensinado por milhares de anos de propaganda que deve ter um ideal, o oposto do que é, para poder enfrentar o presente? Quando tem um ideal, crê que ele te ajudará a libertar-se do que é? O que, entretanto, nunca acontece, pois pregar a não violência até o fim da sua vida e em todo esse tempo estar semeando os germes da violência. Tem um conceito do que deveria ser, de como deve agir, e o fato é que está sempre atuando de maneira completamente diferente. Vê-se, pois, que os princípios levam inevitavelmente à hipocrisia e a uma vida desonesta. É o ideal que cria o oposto de o que é. Assim, se souber ficar com o que é, o oposto se tornará desnecessário. O procurar tornar-se igual ao outro ou igual ao seu ideal é uma das principais causas de contradição, de confusão e de conflito. A mente que está confusa, não importa o que faça, em qualquer nível que deseja, permanecerá confusa. Vejo isso muito claramente. Vejo com tanta clareza como vejo um perigo físico imediato. O que acontece então? Deixo de agir em termos de confusão. Por conseguinte, a inação é ação completa. Nunca as agonias da repressão, nem a brutalidade da disciplina de ajustamento a um padrão conduziram à verdade. Para encontrar-se com a verdade, a mente deve estar completamente livre e sem a mínima deformação. Mas, primeiramente, perguntemo-nos se desejamos realmente ser livres. Quando falamos de liberdade, estamos nos referindo à liberdade completa ou à libertação de uma certa coisa inconveniente, desagradável ou indesejável? Gostaríamos de ficar livres de lembranças dolorosas e desagradáveis e de nossas experiências infelizes. Conservando, porém, nossas aprazíveis e satisfatórias ideologias,
fórmulas e relações. Mas conservar uma coisa sem a outra é impossível, porque, como já vimos, o prazer é inseparável da dor. Cabe, pois, a cada um de nós decidir se desejamos ou não ser completamente livres. Se dizemos que o desejamos, temos então de compreender a natureza e a estrutura da liberdade. É liberdade estar-se livre de alguma coisa, livre de uma dor, de uma espécie de ansiedade? Ou a liberdade em si é coisa inteiramente diferente? Pode estar livre do ciúme, por exemplo, mas não é essa liberdade uma reação e, por conseguinte, liberdade nenhuma? Você pode se libertar muito facilmente de um dogma analisando-o e rejeitando-o, mas o motivo dessa libertação tem sua reação própria. Porquanto o desejo de nos livrarmos de um dogma pode dever-se a ter ele caído de moda, já não sendo conveniente. Ou pode ficar livre do nacionalismo por crer no internacionalismo, ou porque sente que, economicamente, já não é necessário estar-se apegado a esse estúpido dogma nacionalista, com sua bandeira e demais futilidades. Você pode facilmente rejeitá-lo. Ou pode reagir a um certo líder espiritual ou político que te prometeu a libertação como resultado de disciplina e de revolta. Mas terá uma racionalização, uma conclusão dessa espécie, alguma coisa em comum com a liberdade? Se diz que está livre de uma certa coisa, trata-se de uma reação, que depois se tornará outra reação, que produzirá uma outra maneira de ajustamento, uma outra forma de domínio. Dessa maneira, pode ter uma cadeia de reações e aceitar cada reação como uma libertação. Mas isso não é libertação, porém apenas a continuidade modificada de um passado a que a mente está apegada. A juventude de hoje, como a juventude de sempre, está em revolta contra a sociedade. E isso em si é uma coisa boa. Mas revolta não é libertação. Porquanto revoltar-se constitui uma reação. Reação que estabelece o seu peculiar padrão, no qual fica mais enredado. Pensa que se trata de uma coisa nova, mas não é. É o velho, posto num diferente molde. Qualquer espécie de revolta social ou política reverterá inevitavelmente a boa e velha mentalidade burguesa. A liberdade só existe quando vê e age, e nunca mediante a revolta. Ver é agir, e essa ação é tão importante como a ação que se modifica ao se ver um perigo. Não há então atividade mental, não há discussão nem hesitação. O próprio perigo compele ao ato e, por conseguinte, ver é agir e ser livre. A liberdade é um estado mental. Não é estar livre de alguma coisa, porém um estado de liberdade. Liberdade para duvidar e questionar todas as coisas. E, portanto, uma liberdade tão intensa, ativa e vigorosa, que expulsa toda espécie de dependência, de escravidão, de ajustamento e aceitação. Essa liberdade implica o estar completamente só. Mas pode a mente que foi criada numa dada cultura e que tanto depende do ambiente e das próprias tendências, descobrir aquela liberdade que é solidão total e na qual não há líderes, nem tradição e nenhuma autoridade? A solidão é um estado mental interno, independente de qualquer estímulo ou conhecimento, e não o resultado de alguma experiência ou conclusão. A maioria de nós nunca está só interiormente. A diferença entre o isolar-se e segregar-se e o estar só, a solidão. Todos sabemos o que significa estar isolado. O levantar uma barreira ao redor de nós para que nunca sejamos molestados, nunca sejamos vulneráveis. Ou cultivar o desapego,
que é uma outra espécie de agonia. Ou o viver na fantástica torre de marfim de uma ideologia. A solidão é completamente diferente disso. Nunca está só porque está cheio de todas as suas memórias, todas as murmurações de ontem. Sua mente nunca está livre desses trastes imprestáveis que acumulou. Para ficar só, tem de morrer para o passado. Quando está só, totalmente só, sem pertencer a qualquer família, a nenhuma nação, a qualquer continente em particular, tens a sensação de ser um estranho. O homem que dessa maneira está completamente só é inocente. E essa inocência é a que liberta a mente do sofrimento. Levamos conosco a carga de tudo o que disseram milhares de pessoas e das lembranças de todos os nossos infortúnios. Abandonar tudo isso totalmente é estar só. E a mente que está só não apenas é inocente, mas também é jovem. Não no tempo ou na idade, porém juvenil, purificada, viva, qualquer que seja a idade. Só essa mente pode ver o que é a verdade e aquilo que as palavras não podem medir. Nessa solidão, compreendereis a necessidade de viver com você mesmo, tal como é, e não como você pensa que deveria ser ou como foi. Vê se pode olhar-se sem nenhum estremecimento, sem falsa modéstia, medo, justificação ou condenação. Viva com você mesmo, tal como realmente é. Só vivendo intimamente com uma coisa, começa a compreendê-la. Mas tão logo você se acostuma com ela, tão logo você se acostuma com sua ansiedade ou inveja, ou o que mais seja, já não está vivendo com ela. Se vai morar perto de um rio, passadas algumas semanas já não ouve mais o som das águas. Ou se tem um quadro na sala que vê todos os dias, após uma semana, já o perde. O mesmo em relação às montanhas, aos vales, às árvores. O mesmo em relação aos filhos, ao marido e à esposa. Mas para viver com uma coisa, tal como o ciúme, a inveja, a ansiedade, nunca deve se acostumar com ela. Nunca deve aceitá-la. Deve cuidar dela como cuida de uma árvore recém-plantada, que protege contra o sol e as intempéries. Tens de zelar aquela coisa, jamais condená-la ou justificá-la. Assim começa a amá-la. Quando tem zelo por ela, já está começando a amá-la. Isso não significa amar a inveja ou a ansiedade, como há quem o faça, porém, sim ter o zelo necessário à observação. Assim será possível a você e a mim vivermos com o que realmente somos, sabendo que somos estúpidos, invejosos, medrosos, crentes de que possuímos uma enorme capacidade de afeição quando não a possuímos, facilmente ofendidos, facilmente lisonjeados e entediados. Poderemos viver com tudo isso, sem o aceitar nem rejeitar, porém tão só observando, sem nos tornarmos mórbidos, deprimidos ou orgulhosos. Agora façamos a nós mesmos mais uma pergunta. Pode essa liberdade, essa solidão, essa entrada em contato com a inteira estrutura daquilo que somos em nós mesmos ser alcançada mediante o tempo? Isso é, pode a liberdade ser alcançada por meio de um processo gradual? Não pode, evidentemente, porque tão logo se introduz o tempo, fica a escravizar-nos cada vez mais. Ninguém pode libertar-se gradualmente. Não é uma questão de tempo. A pergunta subsequente é esta: você pode se tornar consciente dessa liberdade? Se você diz, sou livre, nesse caso, não está livre. É o mesmo que um homem dizer, sou feliz, no momento em que se diz, sou feliz,
está vivendo na lembrança de uma coisa passada. A liberdade só pode vir naturalmente e não pelo crer, desejar, ansiar por ela. Também não pode ser encontrada mediante a criação de uma imagem do que pensa ser ela. Para encontrar-se com ela, a mente tende a aprender a olhar a vida, esse vasto movimento, não sujeito ao tempo, porque a liberdade reside além do campo da consciência.